Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos felizes de estarmos aqui nessa noite reunidos para adorar a Deus. E hoje, esse ano especialmente, ano em que nossa igreja ela completa 50 anos de existência. Como nós colocamos 50 anos pregando o Evangelho. Então, nós tivemos durante todo esse mês de maio os cultos alusivos a essa data, a gente sempre agradecendo a Deus por essa data tão importante, não é, irmãos, que nós completamos hoje. Então, hoje nós estamos aqui no encerramento desses cultos festivos, agradecendo a Deus por 50 anos desta igreja existindo neste lugar, pregando o Evangelho neste lugar. Muitas vidas passaram por aqui, não é verdade? Muitas vidas foram transformadas pelo poder de Deus neste lugar e hoje estamos nós aqui, dando continuidade a essa obra e agradecendo a Deus por fazer parte, meus irmãos, do corpo de Cristo, por pertencer à igreja, e isso é um privilégio. Glória a Deus pelos 50 anos da Igreja Batista de Iputinga. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé, aqueles que puderem. Se você não pode, você fica sentadinho e nós vamos nesse momento orar, vamos agradecer a Deus pela dádiva, pelo dom da vida, por estarmos aqui hoje, pela existência da nossa igreja. Amém, meus irmãos? Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai amado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e por tua misericórdia. Obrigada, Deus, pelo perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo enviado às nossas vidas, o nosso companheiro, o nosso consolador. Deus, obrigada, Pai, por tua palavra, pela fé colocada em nossos corações, pela esperança viva em nosso espírito, Deus, muito obrigada. Obrigada por estarmos aqui nessa noite reunidos para adorar o teu nome, Senhor, para oferecer o nosso culto ao Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor significa em nossas vidas. Obrigada, Pai, por tua igreja que se reúne neste lugar nessa noite para te adorar. Paizinho, recebe nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelos 50 anos da nossa igreja, Deus. Por 50 anos dessa igreja existindo neste lugar, proclamando o Evangelho, recebendo as vidas que se entregam ao Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. A nossa oração é que tu continue abençoando a nossa igreja, Senhor. Continua, Deus, fazendo deste lugar uma agência do teu reino, Senhor. Que neste lugar, as vidas que entrarem por estas portas, elas ouçam a palavra de Deus. Elas sejam alcançadas, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, pela existência da nossa igreja. Obrigada por cada filho teu que se congrega neste lugar, que se dirige até aqui para te servir, para te adorar. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor. Obrigada pela vida dos líderes da nossa igreja. Obrigada por cada visitante que entra por essas portas e que tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui hoje. Obrigada porque o Senhor nos deu esse presente de estarmos aqui nessa noite para te adorar, para ouvir a tua voz, para exaltar o teu nome, Senhor. Que privilégio! O presente é nosso, somos nós que estamos recebendo o presente nessa noite de estarmos reunidos na tua casa, Pai. Muito obrigada. É assim que nós te oramos, Paizinho, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Você já viu quem está pertinho de você? Diga assim para ele: parabéns pelos 50 anos da sua igreja. Parabéns. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que você seja ricamente abençoado nessa noite em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar um pouquinho em nome de Jesus. Todas as provas que eu já passei, é difícil, Senhor, a sentir às vezes ouvir acusações e o tentador, lembrança do passado bem,
não apenas por causa do coronavírus, mas moralmente este país está muito doente. E se antes eu cantava essa música dizendo que o Brasil precisa ouvir essa música, hoje muito mais ainda. Só Deus segura esse país. Totalmente não tem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura esse país. O que eu li é o que se ouve, é o que se diz. Mas eu conheço uma verdade. Mas lá no céu, no trono está o Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode esse quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de descender e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Deus tem todo o poder. E o Brasil, Ele vai restaurar. Escuta essa segunda estrofe. Muitos têm pouco para viver. Olha o contraste. Poucos têm muito para valer. Esse sistema é opressor. Eu não quero isso. Tem seu cruel dominador. O misticismo em ação. E onde é que você vê isso? Na tela, na telinha da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será essa grande nação. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição,
O que sai em mim, por todo lado há lutas nesse prosseguir. O homem diz que devo parar, mas outra mais maior e faz. Ir à igreja batista de Butica pela primeira vez e assim cantar. Soberano. Aumenta a tua voz e canta. Canta em coral. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. modo de agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama assim como tu é.
Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Mas uma coisa quero te dizer, que Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Canta comigo. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia teu fim e gozarás perfeita paz, perfeita paz. Amém. Volte a água, o alimento, o suprimento para o amanhã que vem. Mesmo que falte dos meus olhos toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Tua presença é a razão de minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Me falte o vento, o mar e o sol. Se estiver tão só, não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão de minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Glória a Deus. Armando, não tem hino teu que não seja bom, mas tem um hino internacional. Você vir aqui não dizer que esses irmãos têm valor, como é que pode? Viu que agora eu estou cantando sem falar, né? 8h15 já, né? Mas vamos terminar com isso agora. Se o fiscal pegar, pega o pastor. Nós vamos terminar agora. Vou convidar o casal já para vir se aproximando com a criança, em nome de Jesus. Quero que valorize. Diga isso ao irmão que está perto de você. Tem. Você é um ser. Com as palmas, vamos lá. Não pode pegar não, não toca não, só bate palma e olha para ele. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Glória. Eu venho falar
do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com miúdos. Glória a Deus, cante com alegria. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move em você. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Vamos ficar de pé. Quem puder. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está aqui. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você não conseguia falar, eu só vi teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Diz, Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Levanta tuas mãos pro alto e diz: vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Santo Deus, nós te adoramos, te glorificamos. Renova a nossa esperança, a nossa fé. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar e vai mudar teu rumo.
capítulo 3, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que perseguem sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente e reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de pé o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e esperança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos queridos e amados, no dia, especialmente no dia 30 de outubro de 1989, eu li um livreto que está aqui nas minhas mãos, nem editado está mais. E dentro da reflexão que é feita, o escritor nos chamava a atenção para os desafios mundiais que nós enfrentaríamos no limiar do século XXI. Ele destacou a fome. O Brasil, mais de 30% da sua população hoje vive com fome. Ele destacou a radicalização ideológica. Isso está tão claro para nós, tão claro, precisa de muita discussão. Nós estamos vivendo uma época em que essa radicalização é tão absurda que as crianças de 10 anos acima, elas já sabem que, se não tiverem cuidado, serão vítimas dessa guerra insana. O desmatamento, a destruição da natureza. Hoje eu vi uma reportagem sobre um lago tão bonito em um dos países do mundo, que eu já não lembro mais, secando. A crise existencial, o significado da vida vem sendo perdido por muita gente. A crise da família, o crescimento da população, a imoralidade, como nós estamos vendo isso hoje de forma crescente nos nossos dias, a guerra nuclear,
a injustiça, as confusões religiosas e a secularização. Eu não vou comentar isso, eu só precisava, na verdade, destacar. O que eu quero comentar com os irmãos é sobre o nosso desafio de continuar sendo igreja nesses dias em que nós estamos vivendo. Ao escrever essa carta a Timóteo, Paulo faz a ele essa severa advertência. Ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele faz aqui uma descrição conceitual de temas básicos da vida, da antropologia, do homem, da cristologia, quem é Cristo, da nossa fonte de ensino, que é a sua palavra. E eu quero refletir com você que está aqui nos 50 anos dessa igreja, que já viu muita coisa mudar. Desses 50 anos, eu acho que a Alessim tem mais de 25. 46 anos. Quase chegava aqui no início, e olha que não tem um cabelo branco. Veja como está linda a Alessim aqui, está vendo? Aqui nesse tempo, Deus te abençoe sempre, Alessim, tu é uma bênção. A irmã Raimunda, que não está conosco, não pôde estar, também é uma das companheiras da nossa irmã Alessim. E aí muitos irmãos estão aqui há 20 anos, alguns chegaram junto comigo, outros estão há mais tempo, mas eu quero refletir com você, porque nós já atravessamos muitas crises. Para que a igreja continue vencendo, meus irmãos, é preciso que a gente olhe e possa ver aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que está diante de nós. É preciso a visão correta, para que a nova narrativa que estão fazendo da vida, das coisas, inclusive da fé, não nos engane e não comprometa a próxima geração. As próximas gerações estão comprometidas por causa dessa narrativa mentirosa que está sendo feita da vida. Mas eu quero destacar aqui alguns pontos dessa visão. A visão correta da realidade que nos cerca e do mundo que nós estamos vivendo nele. Eu fiz aqui uma citação de alguns problemas dessa realidade, mas o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para a realidade do homem, do ser humano. Quem é ele? Eu disse aos irmãos aqui, quinta-feira passada, sobre um filósofo ateu que está dando curso de teologia. E aí nós pensamos nessa realidade. Ele falou de Deus como sendo um personagem. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias nós iríamos ver a degradação moral. E é isso que nós estamos vendo todos os dias, meus irmãos. Não é apenas uma inversão, é uma degradação. Nós vivemos uma geração que está defendendo que é necessário que seja construída lei nos seus parlamentos, e no nosso caso especificamente, há um grupo militante que defende uma lei para o aborto. Talvez o mais cruel tipo de homicídio. Hoje o aborto é tipificado no Código Penal como um crime hediondo contra a vida, mas há grupos que militam para que o aborto seja flexibilizado. A gente já tem, por exemplo, descrito na própria lei quando é que isso pode acontecer. A Argentina aprovou isso e a gente viu pessoas comemorando na rua. Nós vivemos uma geração em que há grupos militantes querendo construir leis que liberem o uso indiscriminado da droga. A maconha, você já vê as pessoas fumarem livremente nos calçadões de praias, nas praças. É impressionante. Nós estamos vivendo uma geração em que nós assistimos à degradação de valores, à fragilização de instituições. A gente não consegue olhar e respeitar as instituições pela sua envergadura moral. O Estado, por exemplo, e suas organizações. Como nós estamos vendo isso? Mamon se torna cada vez mais evidente o Deus buscado por essa geração. As pessoas tomam consciência e vivem a cada dia em função do ter.
porque já sabem que ser alguma coisa não vale muito. Ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom cristão, ser um bom marido, ser uma boa esposa, isso parece que não tem mais valor. O que significa hoje alguma coisa é ter, e Mamon se entroniza cada dia que passa de maneira mais evidente. A gente percebe a apostasia da fé. Hoje há grupos se organizando, pregando contra a igreja. Isso é uma forma de apostasia. Repetindo aquilo que nos anos 50 se ouvia falar. Jesus sim, igreja não. E aí são os mais diversos problemas pelos quais eles alegam. São pessoas que não têm compromisso com Deus nenhum. Não existe nenhuma possibilidade de não sermos igreja, de não vivermos em comunhão, se nós somos cristãos de verdade. Eu estava vendo hoje pela manhã uma reportagem sobre o sofrimento dos professores, um professor que caiu no pranto, quando ele percebeu que estava dando aula e a maioria dos alunos, todos estavam com as câmeras desligadas. Ele não podia ver os alunos, ele não podia abraçar. E aí a matéria mostrou que os professores começaram a questionar que não se pode fazer educação longe do calor da sala de aula, olhando nos olhos dos alunos. O grande problema constatado não é porque a maioria dos alunos não tem recurso financeiro para comprar os elementos de tecnologia para as aulas virtuais. Não é porque não tem um bom celular, não pode pagar uma boa internet, não tem um bom computador, é porque eles precisam da convivência, eles precisam da interação, eles precisam do contato, eles precisam do olho no olho. E eu fiquei pensando, mas eles querem fechar as igrejas. E ainda há um grupo de pessoas que pelas mais diversas razões nunca conseguiram se afirmar na vida, talvez uma delas porque não foram ao Salvador de verdade, se decepcionaram na relação com a igreja e hoje pregam contra a igreja. É uma pena, irmãos. Nós vamos continuar teimosamente acreditando naquilo que diz o Evangelho. A igreja não é uma casa levantada com cimento e tijolo. A igreja é coluna e esteio da verdade, como diz o Evangelho de Jesus. Paulo fala a Timóteo da apostasia, do abandono da fé. A sua visão do homem é uma visão pessimista, mas ele fala de Cristo de maneira otimista. Quando ele fala de Cristo, ele fala daquele para quem nós devemos olhar, para onde os nossos olhos têm que estar firmes. E eu quero lembrar a você que Cristo não é um sobrenome, Cristo é o Messias, é o mediador, é o Salvador. Não há possibilidade de salvação do ser humano dessas condições que Paulo descreve a Timóteo, se este homem não tiver de fato um encontro verdadeiro com o seu Deus. Ele vai se afundar cada vez mais, como diz o texto, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Só em Cristo ele tem a redenção. Os ofícios de Cristo, escritos na sua palavra, compreendem 3 características fundamentais para a nossa compreensão: profeta, sacerdote e rei. Não há nenhuma expressão de Deus maior do que Cristo Jesus. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E João diz que a palavra se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não há nenhuma expressão de Deus maior do que Cristo. Por isso eu quero lembrar a IBCI nos seus 50 anos. Cristo é o nosso modelo, Cristo é a nossa base, Cristo é o nosso fundamento. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Ele dizia: para mim o viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Em nada mais tenho uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, que é de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Cristo é a boa nova que o mundo precisa. A maior expressão de Deus é Ele. Por isso devemos fazer o que o escritor da carta aos Hebreus diz: deixando de lado todo o pecado e o embaraço que de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ninguém tem mais amor do que Ele. A maior expressão de amor está na cruz. Ele disse,
quando estava subindo aos céus, que mandaria o Consolador. O Consolador para não nos deixar órfãos e para nos guiar na verdade, para nos orientar. A construção da igreja não é humana, foi o próprio dono da igreja que a fez. E ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que você seja esses braços do Senhor que acolhe, que cuida, que ora. A maior expressão de acolhimento do ser humano está em Cristo Jesus. Eu vou usar apenas 2 exemplos por causa do tempo. Eu vou usar o exemplo de um rico opulento, de um sujeito que achou que a segurança da vida estava na riqueza, e ele fez aquilo que talvez a gente esteja vendo, meu querido Armando Filho, se repetir nos dias de hoje. Ele meteu a mão nos cofres, como hoje a gente vê uma classe política mentirosa, profana, malignamente assaltando o mundo, e no Brasil a gente vê isso muito claramente. Um camarada chamado Zaqueu, ele era auditor da Receita, ele comeu, mordeu, roubou, mas roubou tanto que um dia ele não aguentou mais. Ele queria ver Jesus de todo jeito. Às vezes as pessoas estão muito bem na casca, mas o miolo está podre. Ele fez tudo o que pôde para ter um encontro com Jesus. Era um sujeito pequeno, segundo o texto, subiu uma árvore. Jesus olha para ele e diz: desça daí que hoje eu vou repousar na sua casa. Ele disse para Jesus que ele iria devolver o que ele havia roubado, até 4 vezes mais. Será que o menino tinha roubado? Será que a Lava Jato pegava ele? Pegava. Mas quando Jesus chega, transforma o coração dessas pessoas. Jesus o acolheu. Jesus não foi para a sua casa porque ele era rico. Jesus foi para a sua casa porque viu o coração arrependido daquele homem e disse: hoje a promessa de Abraão se cumpre nessa casa. Jesus acolheu uma mulher que havia acabado de ser vítima e envolvida num processo de promiscuidade e de prostituição, mas vítima daqueles que lhe exploravam, que utilizou-se da fragilidade daquela mulher e queriam pegar Jesus em contradição. Levam aquela mulher a Jesus e olham para ele, arremessam aquela mulher aos seus pés e dizem: essa mulher foi flagrada em adultério e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que é que tu diz? Jesus disse a eles o que tinha que ser dito: aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Começou a sair dos mais velhos até os mais moços, ficando Jesus e a mulher. Ele olha para ela e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Irmãos, imagine essa cena. Imagine essa cena. Ali não era brincadeira. Aquela mulher escapou por causa de Jesus, literalmente. Os legalistas, eles são hipócritas, eles são impiedosos, eles são criminosos. Jesus os denuncia em toda a Escritura Sagrada. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: eu também não te condeno. Vai e não peca mais. Não peca mais. Mas acolhe aquela mulher. Ninguém tem os braços mais acolhedor do que os braços de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas a Bíblia diz que ele é rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Eu lembro da história do Calvário, e é bom quando a gente chega, por exemplo, nesse texto, é claro que nós nos indignamos junto com Pedro, quando a gente vê a traição de Judas, quando a gente vê a covardia dos soldados, quando a gente vê a ironia daqueles que gritam dizendo: tu não é o filho de Davi, tu não é o rei dos judeus. Aí a gente vê todo aquele processo de crucificação. Mas quando chega no domingo, aqueles varões estão ali em volta daquela pedra, olham e assistem uma voz bonita, escutam um anjo dizer: por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Que coisa linda! Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E quando Jesus encontra os seus discípulos, sabe o que diz a eles? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Precisamos da visão correta do homem dos nossos dias, mas a visão correta do Cristo que nós servimos, do Messias, do Rei, do nosso Senhor. Precisamos da visão correta para a vida da igreja, irmãos. É um privilégio ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós temos que acolher, que nós temos que fazer o trabalho da visita, do aconselhamento, a manutenção correta da pregação do Evangelho, mas ser igreja é um ato de graça por conversão. Ser corpo, como nós precisamos da visão correta hoje. Estamos aqui cumprindo um ministério, o sacerdócio real dos crentes, daqueles que nasceram de novo. Nós recebemos de Deus uma missão. Quem nasceu de novo não fica confortável fora dessa missão, não fica confortável fora do grupo dos redimidos, daqueles que estão com a missão e com a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós sabemos que aqui é lugar de sacrifício. Paulo disse a Timóteo que aqueles que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Ninguém vai viver uma vida piedosa sem perseguição. Mas ele diz que os homens maus, impostores, eles é que vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E ele diz: olha, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Foram muitas as perseguições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Deus nos livra. É preciso ter a visão correta da igreja, da missão, do que a Bíblia chama de corpo, e nos entregou essa missão da reconciliação. Eu vou concluir. Nós precisamos da atitude correta como igreja. Qual é a atitude, pastor? Primeiro, de defesa da sã doutrina, da palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Paulo diz a Timóteo: você tem observado o meu procedimento, minhas motivações, a fé, as minhas perseguições, e adverte que ele permaneça na palavra. E ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A igreja tem a responsabilidade de continuar firmemente na defesa da palavra, da sã doutrina. A gente fica preocupado, por isso que eu disse aqui, fazendo alusão, os hinos do Armando. E eu lembro, também, a gente estava no culto lá na igreja do pastor Sebastião, e eu lembrei, e eu cantava muito esse hino: me falte água, o alimento, o suprimento para o amanhã que vem. Mesmo que falte dos meus olhos toda a luz, só não me falte a presença de Jesus, porque a tua presença é a razão da minha fé. A igreja precisa continuar firme na defesa da palavra. Segundo, uma atitude ética exemplar. Quando a gente fala disso, eu não estou falando de protótipo, de gente que o mundo desenha. Ai de nós, se nós formos o que o ímpio desenha que a gente seja. Os ímpios faz de conta que acha bonito aquilo que nós fazemos. Eles aplaudem quando a gente faz o trabalho solidário de distribuição de cesta básica. Isso aí a gente faz porque nós somos salvos em Cristo Jesus, não é para ter salvação. Isso é missão da igreja, e alegria, a gente vê alegria no rosto dos irmãos em fazer isso. Às vezes eles nos aplaudem, mas eles não nos aplaudem quando a gente profetiza a palavra, como por exemplo o Armando disse isso aqui, o que ele falou. E a gente cantou muito esse hino: só Deus segura este país em meio à luta e à aflição. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Eu vou cantar também, não vou entrar nessa linha. Você tem o concorrente cantando. Mas é um fato, irmãos. Eles não gostam quando a gente profetiza, quando diz a verdade. Aí ele diz: a igreja não é para falar disso, é para denunciar o pecado, sim.
Não apenas o pecado pessoal da prostituta que a gente joga e diz, a lei diz que tem que ser apedrejada, mas o pecado das estruturas corruptas, que estão infestadas de malandros, roubando a paz, a esperança e o futuro de tantas famílias e de tantas crianças dessa nação. A igreja tem que profetizar assim. A atitude ética exemplar tem 3 características. Primeiro, o amor. Nós não podemos esquecer do amor. Jesus perguntou se Pedro amava. Pedro disse que era seu amigo de verdade. Ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Nós não podemos deixar de lado o amor. Nós não podemos deixar de lado a fé. Não é uma fé supersticiosa, mística, religiosa, cultural. É a fé no Cristo verdadeiro. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não podemos abrir mão dessa fé. E terceiro, a justiça. Aqui está o tripé da nossa ética: amor, fé e justiça. São características que a igreja tem que preservar. Nós precisamos amar, mas nós precisamos continuar crendo em Cristo, e nós precisamos amar a justiça. Ele disse, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. A justiça exclui a ideia da licenciosidade, quando às vezes nós falamos do amor, achando que o amor é licencioso, é passar a mão em cima inclusive de pecados nossos pessoais. De maneira nenhuma. E nós precisamos rever isso pela palavra, porque às vezes, meus irmãos, quando nós exercemos a ideia de juízo, nós somos impiedosos com os outros. Parece que nós somos os donos da verdade. Escute uma coisa que eu vou dizer para você: seja sempre verdadeiro, fale sempre a verdade, mas nunca ache que você é dono dela. Nunca ache. A verdade existe independente de mim e você. O que nós somos chamados é para viver a verdade, não nos acovardarmos no momento e nos momentos difíceis da vida. Mas nós precisamos, para dizer a verdade, dizer com amor, porque senão ela vira ditadura. Mas nós precisamos dizer com justiça, senão ela vira licenciosidade, vira um negócio sem sentido. Aqui está o tripé da nossa ética. Nós precisamos de sabedoria. O maior teólogo da igreja foi o maior missionário da igreja. Que Deus nos dê sabedoria, que tenhamos a visão correta do mundo que nós estamos vivendo, para não sermos ingênuos. Deus abra os nossos olhos. Quando você ouvir um político falando de escola de tempo integral, diga para você mesmo: Deus me livre de botar meu filho 24 horas dentro da escola. Primeiro, para não sobrecarregar as professoras lá, e você não perder o seu filho por uma questão natural. É natural. O amor, o carinho, a disciplina, a correção, os valores morais que vão para o seu filho é influência do seu caráter, da sua vida. Não perca seus filhos para ninguém. Faça a leitura correta do mundo que nós estamos vivendo. O Armando disse aqui o que eu tenho repetidas vezes colocado na igreja: quem de nós acredita que esse pessoal está preocupado com a nossa saúde? Se estivesse preocupado, aquele carrinho da fumacinha da dengue todo dia passava por aí, sim ou não? Não passava? Sabe o que é que está passando? Um mosquito, parece um morcego. E a gente dando tapa neles aí o dia todo. Agora ninguém sabe mais o que é dengue, ninguém sabe mais o que é chikungunya, ninguém sabe mais o que é coronavírus. E eles fazendo um discurso ideológico, achando que nós somos bobos. Abra os olhos e faça a leitura correta dos dias que nós estamos vivendo. Esse é o papel da Igreja Batista Central da Iputinga. Segundo, faça a leitura correta do Cristo que nós pregamos, do Cristo que nós ensinamos, que não se diminui, que não é possível fazer dele uma caricatura para o mercado, para o mundo da disputa de negócios religiosos, mas o Senhor do céu e da terra, o maior profeta, o maior sacerdote e o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Tenha a visão correta da igreja, do que é ser igreja, e saiba que o nosso papel consiste em defender a palavra e viver uma vida ética de acordo com esses princípios da fé, do amor e da justiça.
e pedirmos a Deus que nos dê sabedoria. E que assim seja os próximos 50 anos dessa igreja, se Jesus não vier arrebatar. Amém?